Olá pessoal, bem-vindo de volta. O que eu quero falar agora é sobre como a gente pode fazer para trabalhar com imagens, tá? Bom, na verdade a gente tem duas maneiras para trabalhar com imagens dentro de um HTML, tá? Eu posso trabalhar utilizando uma tag HTML, é a tag IMG, tá? E aí eu preciso de pelo menos um atributo, que seria o atributo src, e um atributo que seria uma boa prática, que é um atributo alt, tá? O atributo alt, ele serve como um texto alternativo para aquela imagem, tá? E quando que eu preciso de um texto alternativo? Bom, duas situações. A primeira é se der algum problema na sua imagem e ela não for carregada pelo browser, tá? Então, se der algum problema na imagem, é esse texto alt que o usuário vai ver, tá bom? A outra utilidade do atributo alt é com relação à acessibilidade, tá? Porque deficiente visual não vai ver a sua imagem, ela vai escutar a sua imagem, tá? Pelo programinha lá de leitor de tela, ok? Existem vários no mercado, tá bom? Mas então o deficiente visual ele vai ouvir o que aquela imagem representa, tá bom? Então o texto que ele vai ouvir é justamente esse texto que está dentro do atributo alt, ok? Olha só, dentro desse atributo alt aqui, ok? A outra maneira da gente utilizar imagens nas nossas páginas web é utilizando o CSS, tá? E aí é utilizando uma propriedade chamada background image, cujo valor começa com URL, abre parênteses, o caminho da imagem fecha os parênteses, tá? Só um detalhe muito importante é que não pode ter, que não pode ter espaço depois da letra L e antes do início do parênteses ali, tá bom? Então, não coloquem espaço, porque eu já vi muita gente cometer essa falha, tá bom? Então, por isso que eu deixo bastante claro, não há espaço ali, tá bom? Bom, quando que você utiliza a imagem no HTML e quando que você utiliza a imagem no CSS? Bom, vamos lá, conceitualmente, HTML não é conteúdo? HTML é aonde eu vou inserir todo o meu conteúdo. O CSS é visual, é formatação, é design, tá certo? Então, se você estiver inserindo uma imagem e essa imagem ela tem uma carga informativa na página, é um forte indício que você precisa incluir essa imagem utilizando o HTML, ok? Mas se essa sua imagem ela é simplesmente decorativa, ela tem só uma questão ali visual envolvida, um detalhe, né? Uma questão de design, então forte indício que você vai precisar colocar essa imagem no CSS. Tá bom? Às vezes a gente pode até colocar alguma coisinha visual no HTML, mas daí o meu conselho é, se você vai colocar uma imagem, digamos assim, de cunho visual, de cunho de design, né, no HTML, você pode utilizar a tag MG, mas coloca um alt vazio, tá? Deixa o alt, coloca o atributo alt, não omite esse atributo, é melhor ter um atributo alt vazio do que não ter nenhum atributo alt, ok? Então a gente vai colocar o atributo alt, abre aspas, fecha aspas, sem nenhum conteúdo dentro. Ok? Aí a gente já garante que essa imagem ela não vai ser lida pelos leitores de tela e aí fica melhor dessa forma, ok? Bom, tipos de imagem. Então, olha só, eu tenho alguns tipos de imagens aqui que eu posso incluir nas minhas páginas web, tá? Então, a primeira, JPG ou JPEG. Qual que é a diferença? Bom, basicamente nenhuma. O único detalhe é, se a sua imagem, se no seu arquivo existe a extensão .jpg, você vai precisar colocar esse arquivo, essa extensão no seu HTML, tá? Se for JPEG, você vai precisar também colocar essa extensão da mesma forma. Caso contrário, não vai funcionar, tá bom? Um arquivo JPEG ou JPG é utilizado basicamente quando eu tenho muitas informações de cores, então, por exemplo, uma fotografia, tá? E existe uma taxa de compressão um pouco maior, tá? No JPG, ou seja, você vai perder um pouco mais de qualidade, mas é bem aceitável essa compressão para você conseguir ganhar um tamanho de arquivo menor, ok? Bom, o PNG é um arquivo também bastante utilizado para fotografia, tá? E também utilizado quando eu tenho poucas cores e quando eu preciso de transparência,
tá bom? Então, normalmente, se a gente precisa de transparência, normalmente, na maior parte das vezes, a gente vai utilizar o PNG, ok? O ponto GIF, ele também aceita transparência, só que, digamos assim, é uma transparência mais dura, né? É aquele tipo de transparência que nas extremidades da imagem você consegue ver uns pixels sobrando, uns pixels, uma sujeirinha branca, por exemplo, tá? Então, o GIF ele também aceita transparência, mas é uma transparência mais dura. O PNG ele aceita transparência, mas é uma transparência mais suave, fica mais bonito visualmente, ok? O GIF normalmente a gente pode usar quando a gente tem poucas cores, ela é bem aceitável quando tem poucas cores, tá bom? E também a gente tem a possibilidade de ter GIFs animados, ok? Mas basicamente, se você tem uma imagem transparente com poucas cores, normalmente o PNG ele também vai ter um bom resultado, um arquivo vai ficar bastante leve, tá bom? Então você não precisaria realmente mais de um ponto GIF, a não ser que seja um GIF animado, ok? Bom, o SVG é um formato de arquivo vetorial. Tá? Qual que é a diferença de um formato vetorial para um formato bitmap, que são essas três categorias aqui de cima, JPEG, o PNG e o GIF, né? O formato vetorial ele tem a vantagem de não perder resolução quando o usuário dá zoom. Não sei se você já reparou, se você abre uma imagem e você dá zoom na imagem muitas vezes, você começa a perceber alguns quadradinhos que formam aquela imagem. Esses quadradinhos são os pixels. Tá? O formato SVG ele tem a vantagem de ser bastante leve, dependendo da imagem, né? Se for uma imagem simples, o formato fica bastante leve. E você pode aumentar e diminuir essa imagem sem perda de resolução e também não precisa se preocupar com o tamanho do arquivo, porque como é vetor, não vai alterar o tamanho do arquivo, tá bom? E a gente tem, por último, esse formato novo chamado WebP aí, que é um formato do Google, tá? Ele também é um formato bitmap, ou seja, é formado por pixels, e ele tem a vantagem de ser um pouco mais comprimido, então o tamanho final do arquivo ele vai ficar menor ainda do que um JPEG, por exemplo, tá? A desvantagem é que ainda não dá para usar em todos os browsers, não suportam, ele não é bem suportado em todos os browsers ainda, tá bom? Mas fica aí na manga aí para vocês olharem para esse cara aí num futuro próximo, ok? Bom, como que a gente consegue então incluir as nossas imagens? Olha só, eu já coloquei aqui na minha pastinha aqui, olha só. Eu já tenho aqui uma pasta imagens que eu coloquei na nossa pasta do nosso projeto, tá? Tenho ali, ó, 3 imagenzinhas para a gente poder brincar, ok? Vou passar essas imagens para vocês. No próximo vídeo a gente vai lá para o nosso brackets para escrever esse código aí. É isso aí, até daqui a pouquinho, até lá.